Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Café com Holder, que é o quadro aqui do canal onde eu respondo as principais dúvidas que vocês deixaram pra mim. Lá no meu Instagram, se você não me segue por lá, @fabio.holder, eu posto conteúdos diários por lá. Primeira pergunta aqui do Felipe C. Salles. VEG com PL de 40 em relação ao preço-lucro. Vale a pena? Empresa ótima, mas será que tem espaço para ela crescer tanto? Felipe, o indicador preço-lucro, ele é um indicador muito ruim para você avaliar uma empresa, principalmente uma empresa de crescimento. A VEG, ela nem tem múltiplos tão altos assim, porque a gente pega empresas de crescimento que negociam a 100 vezes lucro, 200 vezes lucro, porque ela é uma empresa de crescimento moderado, tá? Ela não é uma empresa de crescimento muito agressivo, até porque ela distribui metade do lucro dela em forma de dividendos, tá? A VEG é uma empresa que eu já invisto há muito tempo, já tem vários vídeos aqui no canal sobre ela, vídeos de análise completa, vídeo de atualização de resultados. É uma excelente empresa, na minha avaliação, é a melhor empresa em relação a fundamentos, em relação a modelo de negócios negociada na bolsa aqui do Brasil, e ela é uma empresa que negocia hoje a 40 vezes lucro. Mas um ponto que eu queria deixar claro para você, por que não é interessante você usar múltiplos, seja PL, preço em relação ao valor patrimonial, qualquer múltiplo que você queira usar para empresas de crescimento? Porque o que é a relação preço-lucro? É quanto que a empresa vale, o valor de mercado dela, ou seja, o número de ações em emissão vezes a cotação da ação, chega no valor de mercado da empresa, dividido pelo lucro dos últimos 12 meses. Essa é a relação preço-lucro. Só que quando uma empresa está fazendo assim com os lucros, o lucro possivelmente daqui 3 anos, 4 anos vai ser 3 vezes maior. Então o que o mercado está fazendo? Ele está precificando o valor de mercado da empresa com base no lucro esperado daqui 2, 3, 4, 5 anos. Não em relação ao lucro que já passou dos últimos 12 meses. Na verdade, o mercado faz isso para todas as empresas, independente de ser uma empresa madura ou uma empresa de crescimento. Mas o fato é que as empresas de crescimento, como tem um crescimento de lucro esperado, o mercado já está olhando quanto que vai ser o lucro lá na frente. Não olhe muito para isso, porque normalmente as pessoas falam assim, pô, a empresa negocia 40 vezes lucro, eu vou demorar 40 anos para ter o meu resultado de volta, hipoteticamente, né, através do lucro que a empresa está dando. Só que isso não é muito verdade, essa conta ela não faz muito sentido. Vou pedir pro Theo botar esses gráficos aqui na tela, mas basicamente esse gráfico aqui mostra a evolução da receita da VEG e do lucro da empresa. Lá em 2019, a empresa tinha ali mais ou menos 15 bi de receita e ela gerava mais ou menos 1,5 bi de lucro. Quando a gente olha o gráfico do histórico da relação preço-lucro, a gente vê que a média fica ali perto de 30 vezes lucro. Ou seja, o que isso quer dizer? Que lá em 2019, se a empresa negociava mais ou menos 30 vezes o lucro e ela tinha 1,5 bi, ela tinha um valor de mercado aproximadamente de 45 bilhões. Né? Ela tem 1,5 bilhão de lucro, estava negociando a 30 vezes lucro, então ela valia ali mais ou menos uns 45, 50 bilhões de reais. O fato é que nos últimos 12 meses a empresa reportou mais de 5 bilhões de reais de lucro. Então imagina você lá em 2019 olhando para a VEG, pô, a VEG está negociando a 30 vezes lucro, será que ela vai crescer tanto? Só que se você for pegar e considerar o preço dela naquela época, mais ou menos 50 bilhões, com 5 bi que ela deu de lucro agora nos últimos 12 meses, você vai ver que ela estava negociando lá atrás a 10 vezes lucro, que é um múltiplo relativamente baixo. Ou seja, o mercado está olhando para os próximos anos da empresa, não para os últimos 12 meses. Agora, é óbvio, se eventualmente a empresa frustrar as expectativas de mercado, parar de crescer receita ou perder margem, ficar menos eficiente operacionalmente, isso vai ser eventualmente precificado. O mercado vai ver, opa, a empresa não está crescendo tanto e vai ajustar isso no valor de mercado dela nas cotações. Mas isso é muito difícil da gente prever. Eu, pessoalmente, não gosto dessa ideia de ficar tentando acertar esse timing, porque no final do dia, mais dinheiro já foi perdido pelos investidores e deixando de investir em boas empresas com a possibilidade da empresa parar de crescer e o mercado perceber isso e as cotações caírem, do que de fato as pessoas que investiram em boas empresas carregaram elas para o longo prazo e de fato aconteceu alguma coisa ruim. Então, lembre sempre disso, que o PL ele está sempre olhando para o passado. Exatamente por isso que empresas que já são maduras, que não tem tanto crescimento, negociam a múltiplos menores. E veja bem que investir em um tipo de empresa não exclui investir em outro tipo de empresa. Você pode ter empresas de crescimento agressivo que negociam a 50, 100 vezes lucro, ou você pode ter empresas maduras que vão negociar ali a 10 vezes lucro, 12 vezes, 15. As empresas do setor elétrico estão mais ou menos nesse grupo daqui e simplesmente está tudo certo. Você pode ter os dois tipos de empresa na carteira e você inclusive deve. Deixar um vídeo aqui em cima das top 8 empresas do setor elétrico, caso você tenha interesse, e empresas de múltiplos menores, que já são consolidadas, que distribuem mais dividendos. Próximo pergunta aqui do Fábio Pinsardi. Ativos muito sólidos como a Ambev 3, né, a BEV 3, tendem a retornar menos? Essa é uma excelente pergunta e sim, tá? Quando a gente fala de investimentos por longo prazo, a gente tem vários tipos de níveis de risco das empresas, certo? Se você já tem uma empresa madura, consolidada,
com menos risco. E o que é risco no final do dia? Risco é a previsibilidade dos resultados que aquela empresa tem. É por isso que empresas que são mais perenes, mais previsíveis, como a Ambev, as ações possuem muito menos volatilidade do que empresas mais arriscadas, como por exemplo a própria WEG, nesse caso, tá? Se você olhar a volatilidade das ações da WEG, é muito maior do que a volatilidade das ações da Ambev. A volatilidade das ações da Raia Drogasil, ela é muito maior do que a volatilidade das ações da Engie, por exemplo, ou da Taesa. Então, quanto mais previsível é a receita da empresa, mais previsível também são as cotações. E muitas vezes você pode preferir ter uma carteira de empresas que são mais previsíveis. Só que o que você tem que saber? Que você vai estar abrindo mão, em algum nível, de um potencial crescimento maior no longo prazo, que está associado a um risco maior dessas empresas mais arriscadas. Então, Fábio, eu quero ter só empresa madura, só empresa perene, que já é consolidada, que praticamente distribui toda a geração de caixa em forma de dividendo, eu quero ter meu retorno dessa forma. Beleza, possivelmente você vai ter uma carteira que a gente chama de low beta, que é uma carteira que tem menos volatilidade que o índice, mas que vai tender também a ter uma performance um pouco pior do que a do índice. E não tem nada de errado nisso. É extremamente importante, inclusive, você entender esse conceito para você saber se a sua carteira de investimentos está de acordo com seus objetivos pessoais, com o seu momento de vida e com a sua própria tolerância ao risco. Eu sempre gosto de falar para vocês que eu sempre investi toda a minha carteira de longo prazo na bolsa em renda variável. Só que eu sempre fui para renda variável de uma forma extremamente conservadora. Eu mesmo tenho boa parte da minha carteira em ativos já maduros, em ativos já consolidados. Mas eu não abro mão também de ter empresas mais arriscadas, empresas de crescimento, que eu sei que tem um potencial de ganho muito maior no longo prazo. Então, saber dimensionar isso e equilibrar isso na sua carteira deveria ser um dos primeiros passos que o investidor toma. Eu sei que muitas pessoas pulam essa primeira etapa. Eu pulei quando eu comecei a investir em ações lá em 2008. Eu nem sabia direito o que eu estava fazendo. Comprei lá ações da Ambev, foi a primeira empresa que eu comprei. Comprei ações do Itaú, são empresas que eu tenho até hoje. Comprei umas outras empresas depois, mas como eu não tinha esses conceitos ainda de forma muito clara na minha cabeça, eu fui ajustando isso ao longo do tempo. Então, se você ainda não fez isso, pare para refletir sobre o perfil de risco da sua carteira de investimentos, como que ela está se comportando de uma forma geral em relação ao índice. Quando a bolsa sobe 2, o que a sua carteira faz? Ela sobe 4, 3 ou ela sobe 1? Quando a bolsa cai 2, ela cai 1, cai 2, cai 3 ou cai 5%? Então, entender como que está essa dinâmica te dá uma sensibilidade das empresas que estão ali dentro, se elas são muito arriscadas, se elas são menos arriscadas. Então é importante você considerar isso. Deixar um vídeo aqui no canal, um vídeo mais antigo, mas como ele é um vídeo conceitual, acho que vale a pena vocês verem, que é onde eu falo só sobre o indicador beta, que é esse indicador que te dá uma sensibilidade em relação ao risco do ativo. Próxima e última pergunta aqui do Bruno Falacina. Focar em empresas boas que pagam dividendos não funciona para ter tranquilidade financeira futura? Eu acabei respondendo sua dúvida aqui antecipadamente, né? Mas sim, a minha grande crítica a pessoas que focam em ter carteiras de investimentos de empresas só de dividendos é que a gente tem dois problemas fundamentais, tá? O primeiro deles é que muitas vezes o investidor para de olhar para o resultado das empresas e fica só querendo saber quanto que a empresa está pagando de dividendo, não sabe de onde aquele dividendo está vindo, se aquele dividendo ele é passível de continuar sendo distribuído ao longo dos anos, se ele está vindo de uma forma não recorrente. Se você voltar alguns anos atrás, vai ver que as ações da Oi pagavam dividendos gigantescos, só que esses dividendos eles não tinham lastro para continuarem sendo distribuídos ao longo do tempo. Então o dividendo, vou olhar só dividendo, você acaba parando de olhar os resultados da empresa. Então é muito mais importante você olhar o que está acontecendo dentro da empresa para depois entender se aquele dividendo que está sendo distribuído ele é um dividendo que é perene para o longo prazo, né? E se a empresa tem bons fundamentos para você ser sócio dela no longo prazo. Isso é um ponto extremamente importante. E o segundo fato é que você vai deixar excelentes negócios de longo prazo se você focar somente em dividendos. Então você vai deixar as empresas de crescimento de fora, lembrando que as empresas de crescimento, o fato de uma empresa ser de crescimento ou de dividendo, tem muito mais a ver com o momento que aquela empresa vive do que de fato se a empresa quer distribuir dividendo ou não. Porque tem empresas que estão no momento de acelerar, de ganhar mercado, de tomar um mercado que está se consolidando, por exemplo, e ela vai ter que reinvestir no seu próprio negócio. Sua receita vai crescer de uma forma muito mais forte do que uma empresa mais previsível, obviamente associado também com risco maior. Mas lá no futuro, o futuro de toda empresa de crescimento é se tornar uma empresa de dividendos. E você tem empresas que estão ali no meio do caminho também, que é aquela empresa que distribui mais ou menos metade da geração de caixa em forma de dividendo e a outra metade ela acaba investindo no próprio negócio. É importante ter essa sensibilidade e não excluir totalmente as outras empresas, porque essas empresas aqui vão ser aquelas sementinhas, né, as empresas de crescimento, que vão gerar as maiores árvores com os maiores frutos lá no futuro. Então é importante você fazer esse equilíbrio na sua carteira. Outro ponto também que passa muito despercebido é que, por exemplo, para investimentos no exterior, é muito comum as empresas fazerem recompras de ações.
As próprias ações do McDonald's, que tem análise aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima também, ela estruturalmente é uma empresa que distribui metade da geração de caixa dela em forma de dividendo e a outra metade ela recompra as ações, as próprias ações, que é um dividendo indireto, só que você não vê o dividendo caindo na conta. Por quê? Porque as ações se valorizam quando a empresa recompra as suas próprias ações, porque agora tem menos ação em circulação, a empresa vale o mesmo tanto, então as ações acabam se valorizando. E o dividendo por ação do próximo ano aumenta também, porque como agora tem menos ação em circulação, vai ter mais dividendo por ação. Se você olhar a Apple, por exemplo, também sofre isso, você vai ver que o dividendo hoje é bem baixinho, proporcionalmente ao valor de mercado da empresa, né? Quando a gente fala do dividend yield. Hoje na Apple deve estar perto de 2, 3% talvez. Só que se você olhar o crescimento desse dividendo nos últimos anos, ele é um crescimento exponencial, porque a empresa ao mesmo tempo está recomprando ações também. Então lá nos Estados Unidos, esquece um pouco isso de dividendo, entenda a geração de caixa da empresa para o acionista e como que esse caixa está sendo utilizado para remunerar os investidores, né? Que vai ser provavelmente uma parte de dividendos e uma parte em recompra de ações, mesmo para aquelas empresas maduras. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse, isso ajuda demais aqui o canal. Se você ainda não acessou o meu e-book Aprenda o Buy and Hold, o guia definitivo, mais de 200 mil pessoas já tiveram acesso a esse material, é um conteúdo gratuito, vou deixar o link lá na descrição, é um material simples, prático, direto ao ponto para você estudar, são 26 páginas, com várias aulas minhas aqui no YouTube, explicando cada um dos conceitos, eu tenho certeza que esse material vai te ajudar a tomar melhores decisões, escolher melhores ativos e se você ainda não baixou, só você clicar lá para baixar. Beleza? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.